Pronto, Maurício, está gravando, pode começar. Ok, obrigado, Gabriel. Bom, então vamos dar início aqui. Boa noite a todos, né? Agora, oficialmente, que estamos gravando aqui nossa reunião. O Cristóvão Buarque conseguiu entrar, né? Embora já esteja alguns minutos sendo transmitido pelo YouTube, o pessoal ali está nos acompanhando, né? Bom, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos participantes aqui, aos nossos colegas debatedores que estão presentes aqui no nosso Círculo de Vidas do Futuro, né? Eu falei um pouco aqui antes de começar a gravação, mas vou só relembrar, né, que o Vidas do Futuro é uma iniciativa do CDS da UNB, com o intuito de pensar questões sobre o futuro e a sustentabilidade, no formato de um think tank, né, um grupo de debate formado por professores do CDS, professores e pesquisadores do CDS, e alguns convidados nossos, né, especialistas que a gente tem chamado para participar desse grupo de reflexão, né? E a todos que já estão aqui presentes, e aos que não chegaram ainda ou que não puderam vir, né, nesse momento, eu agradeço já bastante as contribuições que têm sido feitas, né, para o nosso grupo. Esse é o segundo debate, o primeiro foi realizado há 15 dias atrás, com a apresentação do Cláudio Porto e da Elane Marcial sobre cenários pós-Covid, né, pós-pandemia. Esse de hoje será animado pelo Cristóvão Buarque, onde a ideia é se trazer reflexões sobre os possíveis impactos que a pandemia vai trazer, né, em cenários de futuro e que implicações e propostas para o Brasil, né, elas podem ser delineadas, né. Esse vai ser o mote que vai orientar aqui, né, segundo nos disse que é a fala do Cristóvão, né. E o nosso formato é reuniões quinzenais, e na semana que vem não, daqui a 15 dias, perdão, né, está previsto o nosso terceiro encontro, né, com o Eduardo Viola, que está aqui presente, né, professor do IREL, do Instituto de Relações Internacionais aqui da UNB, né, a quem eu agradeço também imensamente as colaborações, a disposição de somar na reflexão do nosso grupo, né. Imagino que possa estar confirmado, né, se tiver alguma dificuldade, talvez depois o Eduardo vai nos dizer se surgir, né. Mas, em princípio, estaria confirmado o próximo debate com o Eduardo para daqui a 15 dias, né. Não vou me delongar mais, né, porque nós já estamos com um horário um pouquinho estendido, né. Então, a gente vai dar início, né. Nós vamos começar aqui com um tempo de animação pelo Cristóvão, em torno de 20 minutos, né, após o qual os debatedores aqui presentes vão entrar por ordem de inscrição, né. Aqui tanto o Gilmar quanto o Gabriel, né, que estão nos assessorando, eles estarão aqui internamente à sala, né, recolhendo as inscrições, né. As intervenções serão orais aqui dentro da sala, não serão por escrito, é um formato de um debate, né. A gente pede que os debatedores usem, né, intervenções que não sejam demasiadamente longas, né. A gente espera que talvez algo em torno de até 3 minutos, de 2 a 3 minutos para fazer as suas intervenções, né, na condução do debate, né. E para as pessoas, né, para o público geral que está nos acompanhando também, né, também será permitido a participação, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, pode participar pelo chat, encaminhando questões, né. Tem um outro pessoal de apoio nosso que não está aqui dentro da sala, que está acompanhando, vai estar recolhendo as questões encaminhadas pelo YouTube, que vão organizá-las para transmitir aqui para as pessoas da mesa, né, que estão aqui dentro, né. Então, esse é o formato que vai nos orientar, né, nessa noite de hoje, tá bom? Então, sem me esticar mais, né, só gostaria de pedir que quem estiver com o microfone ligado, né, desligasse, né, enquanto não estiver fazendo uso da palavra, apenas quando estiver fazendo uso da palavra. Então, eu queria já, de imediato, né, com celeridade, já passar aqui para a fala do Cristóvão. Boa noite, Cristóvão, a palavra é toda sua. Boa noite a cada uma e a cada um de vocês. Quero pedir desculpas pelo atraso, dificuldade de entrar no Zoom, e lembrar que eu mandei para vocês, aliás, eu pedi ao CDS que mandasse, embora já enviei muito tarde, um pequeno roteiro do que eu penso debater aqui, dividido em duas partes, o mundo e o Brasil pós-epidemia. Não é a mesma coisa. No que se refere ao mundo, eu começo lembrando que não é a primeira epidemia grave que o mundo sofre.
De jeito nenhum. Já tivemos outras, provavelmente até muito mais graves. A diferença é, por exemplo, dessa vez ela é do conhecimento de todos, porque nós estamos numa sociedade, numa civilização integrada globalmente. Então, todo mundo soube e todo mundo decidiu fazer o que os outros faziam e nós assistimos isso pela televisão. Assistimos o mundo inteiro em pandemia. O segundo é que esse mundo global ele é extremamente dividido entre dois grupos bem diferentes de pessoas por conta da desigualdade. Eu não falo apenas de desigualdade de renda, mas a desigualdade de acesso aos bens necessários à sobrevivência e a viver bem. Um terceiro fato diferente das outras epidemias é a força e a confiança que nós temos na ciência. Quando a gente lê sobre a epidemia, a peste negra, por exemplo, e mesmo a espanhola, a ciência não estava presente. Hoje a gente está presente. Há uma sensação de que se sabe o que fazer, embora muitos não queiram fazer. E terceiro, há também a ideia de que surgirá uma vacina, uma questão de tempo. A outra coisa é que a humanidade se encontra neste momento em uma espécie de encruzilhada. Seguimos o rumo das últimas décadas de atender à voracidade do consumo e à ganância do lucro em direção a um desastre ecológico e até talvez uma desigualdade tão forte que separe o ser humano em dois tipos diferentes de seres, biologicamente, ou buscamos um novo rumo. É aí que a epidemia chega. E a epidemia trouxe a ideia de que vai ser boa para a encruzilhada encontrar um novo rumo empurrado pelo vírus. Eu, pessoalmente, não concordo com esse otimismo. O vírus afeta o pulmão, não beneficia a mente. Eu não acredito que os seres humanos, que a humanidade, que a civilização, nós vamos sair desta epidemia, mais solidários. 2, com um sistema civilizatório menos dedicado ao consumo, menos motivado pelo consumo. 3, menos motivado pela ganância do lucro na economia. 4, com indicadores de progresso diferentes do PIB sendo adotados, sendo pensados, concebidos, sim, mas aceitos eu não vejo. Eu imagino que, passada essa fase, sobretudo depois de uma vacina, que pode levar talvez algum ano, 2, o normal não vai ser um novo normal, vai ser o velho normal, salvo algumas mudanças de hábitos que já estavam em andamento e que a epidemia nos mostrou que é possível. Por exemplo, as coisas que podemos fazer à distância: comércio, educação, comunicação, como isso que estamos fazendo aqui. Certamente, graças à epidemia, nós vamos fazer mais teleconferências. Haverá menos viagens de conferência. Haverá muito mais viagens, muito mais conferências. É capaz até de que o número de viagens seja o mesmo, mas o número de conferências vai ser muito maior. Nós vamos comprar mais coisas pelo correio, que já vem crescendo muito, mas provavelmente vai aumentar. E 3, a educação. Certamente, a educação vai adotar, de uma maneira mais consistente, as experiências de educação à distância. Eu acho que é isso que vai acontecer no mundo. O normal voltará a seu velho normal com o uso dessas ferramentas novas.
Mais um ponto que eu acho que poderá mudar também positivamente será a redução das megalópolis. Eu creio que, ao podermos viver à distância e realizar a vida estando distante do comércio, da escola, da universidade, é possível que as grandes cidades diminuam de tamanho, que as pessoas percebam que podem viver mais isoladamente. Agora, e o Brasil? O Brasil, a meu ver, a epidemia chega numa situação extremamente dramática. Por um lado, a dramaticidade do governo que nós temos, que é um governo que, obviamente, é despreparado para enfrentar uma situação como essa. Um governo que, a aparência, estamos num debate, talvez alguns queiram me contestar, mas um governo que é caótico, inconsequente, obscurantista, imediatista e de um pequeno grupo que não está preocupado com o conjunto, nem dos brasileiros, muito menos da humanidade inteira. Esse é um ponto que a epidemia nos pegou e que é diferente da maioria dos outros países. Segundo, é que nos pegou com uma tragédia social que não é culpa desse governo que está aí. 100 milhões de pessoas sem esgoto, 35 milhões sem água potável, 12 milhões de analfabetos, outros 12 milhões de desempregados, uma violência terrível nas ruas, a desigualdade profunda que esse país tem mais do que os outros, uma educação desastrosa e desigual, talvez até pior é a desigualdade até mesmo do que o desastre, megalópolis, que são verdadeiras monstrópolis, não megalópolis, desastrosas. É assim que a epidemia nos pega. E com uma ciência e uma tecnologia que não está no nível das melhores do mundo. Até temos alguns centros de excelência, felizmente, como a Fiocruz, nesse caso, como o Butantan, mas não estamos na ponta como muitos centros na China, Estados Unidos e Europa. É aí que nos chega a epidemia. Por isso a situação aqui é mais trágica. E as consequências também. E aí vem a pergunta, e passado? Eu não creio que a epidemia vá mudar a estrutura social, a estrutura econômica do Brasil. Não creio que os políticos que sobreviverem do coronavírus vão ser melhores do que os anteriores. Não creio. Não creio que eles serão mais comprometidos com o futuro, com o social. Não creio que eles serão mais solidariedade. Da mesma maneira que eu não acredito que depois da epidemia a Europa vai abrir suas portas para os imigrantes pobres da África e da Ásia, não acredito, vão fechar-se. Eu acho que os ricos brasileiros vão continuar fechados nos seus condomínios. Não acredito que haverá mudanças radicais de prioridades, por exemplo, para colocar esgoto nas casas das 100 milhões de pessoas. Então, eu acho que o modelo não vai mudar muito. E como é que a gente faz, então? Porque há uma constatação clara. Não haverá dinheiro no Estado, o Estado vai estar já era deficitário e agora vai ficar absolutamente deficitário e endividado, muito endividado, uma dívida que vai ter que ser paga. Não haverá recursos de investimentos, muitos, no setor privado, porque o nosso setor privado é, triste dizer, mas muito pouco poupador. Nós não somos um país de poupança e porque o mundo não está vendo o Brasil com bons olhos como um lugar de investimento, em grande parte por causa do governo atual. Mas também por causa das consequências da epidemia, da violência, da desordem institucional. O Brasil não é um país que atraia capital externo. Então, nós não vamos ter dinheiro para investir. Provavelmente vamos ter uma depressão muito mais longa do que se imagina e talvez mais profunda. O desemprego que já vinha de antes, e já vinha de antes por
Duas razões. Uma razão da irresponsabilidade fiscal alguns anos atrás, e a outra pelo desemprego estrutural diante da robótica, da inteligência artificial. Tudo isso vai continuar. O que é que a gente vai fazer? E aí eu quero provocar uma pergunta, mas vou tentar responder um pouco com provocação. E está no texto que eu mandei. Na verdade, não é um texto, é uma espécie de roteiro. Eu creio que a nossa grande pergunta hoje é como melhorar mesmo sem crescer? Como é que a gente pode melhorar naquilo que hoje inferniza a nossa vida? Teremos o governo, porque esse, a gente tendo de respeitar as instituições, ele deve durar algum tempo. Como é que a gente melhora? O trânsito, que é uma tragédia no Brasil. E a gente pode melhorar independente de crescer ou não. Na verdade, se crescer menos, o trânsito melhora. Essa é a verdade. Como é que a gente melhora o trânsito, mesmo que não cresça? Como é que a gente melhora a educação, mesmo sem crescer? A educação precisa de investimentos. Primeiro, não é tanto esse investimento. Segundo, não tem nada que a gente possa melhorar, mesmo que não haja um crescimento econômico, que aumente os recursos fiscais que permitam se investir mais em educação. O próprio uso do ensino à distância não dá para fazer reduzindo gastos em vez de exigir mais gastos. Você gasta mais nos equipamentos, mas reduz outros gastos. A educação não pode. A saúde. Será que não dá para melhorar a saúde, mesmo sem aumentar os investimentos em grandes escalas que viriam de um crescimento econômico? Até porque, vamos ser sinceros, o Brasil tem uma história longa de crescimento e não deixamos uma boa saúde. Não fizemos água nem esgoto. Então, não foi por falta de crescimento. Violência, que para mim é o mais difícil de resolver, mas não resolveríamos só com crescimento. O Brasil até tinha menos violência antes do crescimento dos anos 60, 70. Começou talvez nos anos 50. Um crescimento industrial, urbano, que forçou uma migração do campo para as cidades, e as cidades inchando, sem garantir emprego, nem renda, nem sobrevivência, além de um consumo ostentatório ao redor da população excluída, levou à violência, além da droga, que não é culpa do crescimento e que provocou um aumento da violência. Então, como é que a gente reduziria a violência mesmo sem crescer? E tem como? Através de fazer funcionar melhor as instituições. Se a gente conseguisse que o julgamento dos criminosos fosse em questão de semanas, em vez de anos, a gente poderia começar a reduzir a violência. Tem formas de fazer isso. Tanto é que tem muitos países pobres, sem crescimento, sem a violência brasileira. Podemos dizer que é uma questão cultural entre esses países pacíficos e nós. Mas, de qualquer maneira, merece estudar se é possível reduzir a violência sem crescimento. Eu, nesses meus debates, nessas minhas provocações, um dia desse eu ouvi uma coisa que eu não vou defender aqui, mas eu ouvi. Era a ideia de acabar com o tráfico de drogas através de uma regulamentação das drogas. Sim, desse tamanho. Então, não vou dizer que é isso, mas para mostrar que há coisas além ou ao lado do crescimento. E, finalmente, uma coisa que eu quero colocar aqui, que ajudaria a melhorar o quadro social e, ao mesmo tempo, ajudar um pouco no crescimento. É a ideia de um programa amplo de incentivos sociais. Para mim, faz muito tempo que eu defendo isso. Em 91 tem um livrinho meu chamado A Segunda Abolição, em que tem um programa disso, quanto custaria para o Brasil. É a ideia de uma renda assegurada a todos, mas vinculada. Porque está na moda agora a ideia da renda básica da cidadania, que seria uma renda sem nenhuma contrapartida de quem recebe.
Eu não sou contra isso, porque dar dinheiro a pobre eu não vou ser contra jamais, mas não resolve a pobreza. No máximo, reduz a fome, porque os alimentos são comprados. Então, a renda mínima permite às pessoas comprarem comida. Talvez até comprar uma roupa. Mas com R$ 600 não vai reduzir a pobreza. Agora, reduz se a gente contratar, pagando mais um salário mínimo, mas as pessoas contratadas vão trabalhar em empresas que vão colocar água e esgoto nas casas delas. Aí sim, a gente resolve a pobreza. A renda e o saneamento. Eu chamo isso de keynesianismo produtivo e social. A Bolsa Escola é o melhor exemplo. Você paga uma renda, mas a criança tem que ir à escola. Lamentavelmente, transformaram a Bolsa Escola em uma Bolsa Família sem essa exigência. Por isso ela fica permanente, porque era a escola que ia tirar da pobreza. Eu até chamo essa ideia da renda sem compromisso de neoliberalismo social. Você enfrenta a pobreza ou ilude o enfrentamento da pobreza pela renda e não pelo acesso aos bens e serviços. Nós podemos ter incentivos sociais para saneamento, para água. Claro que tem que ter uma organização especial. Não adianta você dar o dinheiro a uma família e dizer, agora você põe seu esgoto. Não. Tem que ser empresa, tem que ser organizado. Para a educação, o Distrito Federal tinha um programa que pagava ao analfabeto para ele aprender a ler. A renda que ele recebia, que na verdade era só o final do curso, era uma renda que ajudava, mas era aprender a ler que diminuía o conteúdo de empobrecimento dele. Um programa para melhorar as casas, pagar uma renda, ainda dar o material que ele precisa para ele ampliar a casa, pintar a casa, colocar reboco nas paredes que aparecem os tijolos. Isso dá uma autoestima aos pobres. Reflorestamento dentro das cidades, também no campo, também nas florestas, como um programa keynesiano social. Aliás, aí seria um keynesianismo até ecológico também. Mas nas cidades, acabar com essa coisa de nossas cidades, sobretudo os bairros pobres, sobretudo minha casa, minha vida, não tem uma árvore. Pagar uma renda, mas você vai plantar árvores. Cuidar dos velhos. Cuidar de crianças, onde não tem creche, treina as mães, as pessoas, claro, fiscaliza depois, paga, constrói um lugar onde funcionar. Então, um grande programa de incentivos sociais não precisará do crescimento econômico, porque não custa tanto. Tanto é certo isso que já estão pensando em fazer a renda básica da cidadania. Já se tem, hoje está se caminhando até como uma coisa já definitiva. E eu temo que vai ser mais uma do que eu chamo de corrupção da bondade. O Brasil é campeão em fazer bondades que corrompem. Essas bondades que corrompem não são boas a longo prazo. Ajudam, são assistenciais. E, finalmente, uma coisa que não precisa de crescimento para se fazer é uma reforma fiscal que cobre impostos dos bens de consumo ricos e caros. Eu nem falo de impostos sobre investimentos, porque o investimento cria emprego. Mas o consumo suntuário, que nesse país é tão grande, não precisa crescer, ao contrário, sem crescer até mais fácil, acabar com os privilégios e as mordomias que esse país tem. E não só dos políticos e dos juízes, também do setor privado que joga na conta da empresa e abate do imposto de renda os almoços e jantares nos restaurantes finos que se faz, como se fosse custo de produção. Nada de custo de produção. Isso é o uso de recursos indiretamente públicos. Então, uma política fiscal que penalize. Isso não vai, provavelmente, gerar muitos recursos, mas vai melhorar o Brasil. Vai melhorar eticamente, na decência. Acabar com o carro oficial,
que o Brasil tem, mais que qualquer país do mundo. Sabe que esse negócio de carro oficial não é uma característica dos outros países, nem mesmo onde tem monarquia. É uma característica brasileira. Acabar com esses carros oficiais, com essas mordomias, é uma redução muito pequena de gastos, mas dá uma dignidade. Melhora. Eu quero concluir deixando essa pergunta no ar. Depois da epidemia, diante das dificuldades que vamos enfrentar, a pergunta-chave para mim é como melhorar o Brasil sem crescimento na economia brasileira, enquanto ela não vier. Eu deixo a pergunta para esse debate que eu espero que a gente tenha ainda tempo para fazer. Um grande abraço, por enquanto, antes de um abraço final depois do debate. É isso, Maurício. Palavra com você. Muito obrigado, Cristóvão. Especialmente por você ter se atido ao combinado. Você falou em rigorosamente 20 minutos, né? Obrigado pela sua concisão, obrigado pela sua assertividade, né? Em conseguir trazer suas ideias tão amplas, várias, e um tempo bastante conciso, né? Mas acho que agora, com o debate, a gente consegue mergulhar mais nelas e avançarmos mais no aprofundamento, né? Bom, nós vamos então agora seguir, né, com nossas falas, né? Eu peço só que quem quiser falar, joga aqui no chat interno aqui do Zoom, para que o Gabriel e o Gilmar possam recolher aqui as inscrições para falar, né? Eu pediria que as intervenções evitassem passar de 3 minutos, fossem intervenções relativamente curtas, né? Para que a gente pudesse ter um tempo de vai e vem, de réplicas e tréplicas, né? Muito bem. Gabriel, Gilmar, a gente tem pessoas inscritas já? Dos nossos debatedores? Como é que quem está na fila? Não, ainda não. Teriam que se candidatar agora. Pronto. Então Ó, está João aberta a Nildo palavra. já tem uma pergunta. Vamos lá, está aberta a palavra. Cristóvão, como você mencionou aí, nós estamos numa crise, né? Eu acho que nós temos 3 crises que se interlaçam, né? Nós temos uma crise política profunda e de dignidade, inclusive. Temos uma crise, a crise sanitária que está aí atingindo a gente também profundamente. E temos uma crise ambiental que está em curso, né? Toda época que tem crise, e principalmente crise dessa forma, aparecem novas formas de viver, novas lideranças. Nós vimos domingo passado a torcida do Corinthians na rua para protestar. Não foi por causa de futebol. É um outro tipo de organização. O que é que você acha disso? Não está aparecendo coisas novas? Outros também. Eu fiquei contente de ver aqueles meninos jovens, tinha poucas moças na rua, mas eu senti uma tristeza grande de que não são mais os políticos, não são mais os partidos, não são mais os movimentos. Nós estamos tão ruins politicamente que quem vai para a rua é a torcida de futebol. Pode ser que seja uma visão pessimista minha, né? Eu poderia estar dizendo, já que eles não vão para a rua, agora vai as torcidas. Não, eu vou olhar por esse outro lado. Penitenciando, eu perdi a eleição faz pouco tempo. Eu sempre digo, a culpa é nossa. Eu faço parte dessa geração que frustrou o Brasil. Então, eu não estou vendo esse novo surgir. Outro movimento. Eu próprio subscrevi um movimento, um manifesto, do que estão chamando os 70%. E esses 70% são contra o risco de um fascismo. Se eles forem para a rua, eles vão brigar entre eles. Eu acho que a maior prova disso é que o presidente Lula, eu não imagino um movimento antifascista no Brasil sem o Lula, sem o PT. Com todas as críticas que eu possa ter, não imagino.
mas eles já disseram que não vão. E a gente põe nos 70%. Naqueles 70% estão todos os militantes do PT. Eles não vão. E se eles forem, outros não irão. Então, do ponto de vista político, eu não estou vendo a novidade surgir. Eu tenho a impressão que nós estamos no extremo, representados basicamente pelo PT e os bolsonaristas, e que vão chegar no segundo turno. Porque eu não vejo nada novo entre os extremos. E não vejo uma mudança do PT para sair do extremo. E o Bolsonaro, claro que não há a menor possibilidade dele sair do extremo. Ele é o extremo. O PT não, o PT está no extremo. Mas eu não estou vendo essa mudança. Então, na política, eu não vejo novidade. E no resto, eu não estou vendo grandes novidades. Eu creio que eu não estou vendo propostas novas. Talvez você diga, já é muita pretensão minha, né, de dizer a pergunta de melhorar sem crescer seria uma novidade. Mas isso é uma pergunta. Eu quero ver quando vier a proposta de como fazer. Eu estou fazendo a pergunta ainda. Não estou vendo muita novidade. Aliás, mais do que tudo, do ponto de vista mundo, não estou vendo novidade de substituir o produto interno bruto como instrumento, indicador de progresso, por um outro indicador. A ideia é na cabeça da gente, do CDS e de outros que filosofam sobre isso. Eu não vejo isso na cabeça dos políticos, e o político que trouxer isso perde a eleição. Esse é o problema. Não há uma sintonia da opinião pública, do eleitorado, com essas ideias, como disse João Nildo, você, as coisas novas. E, finalmente, que nem sempre as crises trazem coisas novas, e quando trazem coisas novas, nem sempre é para melhor. A crise profunda que viveu a Alemanha nos anos 20 levou ao nazismo. Alguém pode dizer que o nazismo era uma coisa diferente do que havia antes, mas era diferente e bem pior. Então, eu não vejo sinais para otimismo dessa ideia de que a crise ela gera alternativas. Ela insinua alternativas. Mas até que essas alternativas insinuadas virem realidade, saia da filosofia e caia na política, leva um tempo muito longo. Eu não estou vendo isso rapidamente. Ok. Nós temos, no momento, 4 inscritos, né? Então, até para tornar o debate mais dinâmico, eu vou pedir que a gente fale de 2 em 2, pode ser? 2 falam, né? Pode ser que eles versem sobre temas afins. Tudo bem para você, Cristóvão? Vou colocar de 2 em 2? Tudo bem. Tá bom. Então, na sequência, eu tenho aqui inscritos o Luiz Mota e o Elimar, né? E depois eu tenho o Luiz Osterbeck e a Ana Carine. Vamos lá, Luiz Mota e Elimar, por favor. Os demais eu pediria que mantivessem os microfones, né, desligados quando não forem falar. Bom, antes de colocar uma questão, eu gostaria de expressar aqui a minha solidariedade a todos os movimentos que estão acontecendo hoje no mundo, antirracismo, que vão dos Estados Unidos à Austrália, de Paris a Londres. Eu acho que é uma coisa muito significativa nesse momento no mundo, e eu me sinto no dever, toda vez que eu falar com um coletivo como esse, né, me expressar, porque eu acho que isso é uma coisa tão forte no dia de hoje que eu me sinto compelido a manifestar essa solidariedade, porque é impossível a gente imaginar um século XXI com racismo nos moldes que ainda existem em alguns lugares. Bom, e a questão que eu queria colocar que vai para o Cristóvão, mas que acho que é para todo o grupo, porque nós estamos aqui todos participando desse debate sobre a questão do pós-pandemia, né, é que eu compartilho de um pouco do pessimismo do Cristóvão, mas nem tanto, talvez, porque a pandemia ela nos pregou um susto, né? Eu acho que todo mundo, ela desarmou a sociedade, desarmou a economia, nos deixou todos perplexos dentro dessa situação tão dramática, né, que é a situação que nós estamos vivendo hoje. E ela coloca uma questão, Cristóvão, que eu acho bem interessante. Eu concordo com você que não tenho muito otimismo em relação aos políticos brasileiros, mas eu acho que há sintomas na sociedade
que são muito significativos. Eu não sei como isso se traduziria em termos de políticas públicas, porque eu vejo isso mais como uma nova mentalidade, talvez, uma inquietação, pelo menos, né, na sociedade brasileira hoje, que é uma reflexão que está sendo feita sobre as questões da precariedade de alguns dos nossos setores públicos, principalmente a saúde, né? Eu acho que essa crise ela mostrou com toda a crueldade a precariedade do nosso sistema de saúde público, e isso está fazendo com que as pessoas se sensibilizem mais. Não sei até que ponto que isso se transformaria em uma política pública de imediato. Eu acho muito difícil, de fato, acontecer no governo Bolsonaro, mas, por outro lado, eu acho que há uma consolidação de um pensamento, né, de que é preciso investir. Eu não vou nem falar em termos de educação, embora o Cristóvão tenha ressaltado mais isso, né? Eu diria mais assim, em função da crise, os investimentos públicos, políticas públicas na questão da saúde, ou seja, mais hospitais públicos mais bem equipados, mais médicos disponíveis, mais equipamentos de saúde. Há isso hoje, parece uma consciência tão forte que eu acho difícil que, mesmo vivendo no Brasil um momento de pelo menos de tentar, já que não é propriamente um projeto, porque o governo Bolsonaro não tem projeto nenhum, mas pelo menos há uma tentativa pelo Guedes e outros setores da economia de desestatização, desregulamentação, etc. Mas a pandemia ela trouxe uma crueldade para fora que é difícil de se pensar, né? Que é a questão de que, na verdade, é preciso de uma presença maior do Estado, e isso, obviamente, contradizendo com a questão do Estado mínimo, que eu acho que é a proposta do Guedes. Mas há aí uma coisa tão evidente, tão sensível, que eu acho difícil isso não ir um pouco adiante, pelo menos no debate público e na consciência pública a respeito dessa questão. De dois em dois, né? Isso, agora Elimar. Por favor, Elimar. Ok, Maurício, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer minhas palavras do Luiz. Achei excelente que ele começou declarando sua solidariedade com os movimentos, as manifestações antirracistas que ocorrem no mundo inteiro, porque, de fato, o Luiz está coberto de razão, é algo inadmissível no século XXI. Portanto, em primeiro lugar, eu quero ressaltar a minha aderência a essa declaração do Luiz. Segundo, é o seguinte: o trabalho de Cristóvão ele tem uma grande qualidade porque ele se opõe a uma certa visão messiânica da mudança. Veja bem, que é um traço muito arraigado, particularmente nas esquerdas, né, e na esquerda marxista. Quer dizer, desde os 14 anos de idade, que eu escuto que nós estamos na iminência de superar o capitalismo, que o capitalismo está acabando, né? E eu tenho quase 74, portanto, com 60 anos, né? Que eu escuto que o capitalismo está acabando, que não é assim, entendeu? Então, essa visão messiânica que algumas pessoas têm escrito já a partir da pandemia, que nós vamos ter um mundo novo, que o capitalismo está começando a degringolar, que vai surgir coisa de solidariedade, etc. e tal. Na verdade, são imensas tolices nesse sentido. A ponderação do Cristóvão é muito boa, porque ela se opõe, entendeu, a esse discurso, que é um discurso gratuito, nascido às vezes de boas intenções, que não tem nenhuma sustentação material, digamos assim. Então, esse é o valor interessante de Cristóvão. O segundo é que aí eu acho que aí vem um aspecto crítico que eu acho da visão do Cristóvão, é que, no fundo, ele recusa a visão messiânica, mas ele ainda é preso da visão messiânica. Por quê? Porque ele acha que o novo, entendeu, vai acontecer com grandes opções, com grandes... Não, Cristóvão, não ocorre. O novo não ocorre dessa maneira. O novo se faz por processos pequenos, entendeu? O grande desafio nosso vai ser descobrir o que esse novo significa.
Você, por exemplo, rola uma série de pequenas coisas que vão mudar, né? Por exemplo, o teletrabalho, o ensino à distância, as videoconferências, etc. e tal, como se isso fosse absolutamente insignificante. Não é verdade. Entendeu? Isso significa coisas extraordinárias. Por exemplo, na sexta-feira, às 10 da manhã, nós temos, graças ao otimismo e empenho do João Nildo, uma conversa com Edgar Morin, na qual já estão inscritos 3.200 pessoas. Morin provavelmente nunca falou, entendeu, por um número de pessoas tão grande, pessoas que vêm da Austrália aos Estados Unidos, passando por diversos países do continente europeu, americano, africano, asiático, etc. Então, esse é um elemento novo, interessantíssimo, né? É claro que quando eu digo novo, não significa necessariamente bom. Por exemplo, eu acho que a desigualdade no processo escolar tende a aumentar. Veja bem, o sistema de ensino à distância ele é muito favorável ao estudante de classe média, mas muito desfavorável a crianças de favela ou de vulnerabilidade social. Mas ele vai, aos poucos, sendo implementado e esse vai ser um problema, né? Nós vamos ter uma desigualdade no ensino, na escola, muito grande. Nós vamos ter, provavelmente, aumento de desigualdade, né? E isso é um elemento problemático, né? Por outro lado, eu li o texto do Cristóvão. Aí tem umas coisas, Cristóvão, que eu acho que a gente diz, todo mundo fala, e eu não encontro os dados. Por exemplo, eu partilhei um certo tempo da ideia de que a inteligência artificial estava destruindo o emprego no mundo desenvolvido. Aí eu vou olhar os dados de desemprego dos países europeus. Todos os países desenvolvidos têm uma taxa de desemprego imensamente menor do que os países periféricos. Compara a Alemanha e Grécia, compara a Alemanha e Espanha, compara a Alemanha e Itália, compara a Alemanha e Hungria, e assim por diante. Ou seja, os países mais desenvolvidos não têm esse desemprego estúpido que está sendo feito. Então, aí eu fico me perguntando, esse processo de mudança, de fato, está esmagando empregos nos países desenvolvidos como nós pensamos? Por exemplo, o Salamar tem um texto recente, que eu acabei de ler há 2 dias, sobre isso, que não diz exatamente isso. Ele diz, não, o que está acontecendo, na verdade, esse impacto da inteligência artificial, da robotização, da automação, ela vai ocorrer, sobretudo, nos países em desenvolvimento e não nos países desenvolvidos. Veja bem, vão ser países como o Brasil, que esses sim vão ser impactados negativamente. Pode ser que no futuro venha a chegar na Alemanha, mas no momento não é na Alemanha, na Inglaterra, na Escandinávia que isso vai ocorrer. Vai ocorrer em países como o México, Brasil, etc. Então, há também uma coisa que eu acho que é importante, é o seguinte, como a gente raciocinar com dados, entendeu? E não simplesmente com ideias construídas que perpassam. Né? Todos nós hoje somos ensaístas, hoje em dia. Ou seja, todo mundo tem um insight brilhante, né? E disse que ninguém se pergunta assim, será verdade? Eu acho que a gente precisa se perguntar sobre isso. Eu acho que o pós-pandemia não será igual, Cristóvão, não será igual a hoje. Não significa que será melhor, e muito menos que será uma coisa extraordinária, boa, não. Mas muitas coisas vão mudar na vida das pessoas. As desigualdades vão aumentar, a desigualdade na escolaridade vai aumentar, a questão do turismo vai ser modificada, o home office vai ser modificado, as videoconferências vão se expandir, a autoria das pessoas. Veja, hoje em dia todo mundo é ator e autor ao mesmo tempo. Todo mundo vai à manifestação e escreve um texto num blog, entendeu? Todo mundo reflete sobre isso, né? E tem efeitos perversos e ruins. A internet parecia que ia ser um grande meio de comunicação, de harmonização. Alguns lembravam, inclusive, de Habermas. Na verdade, é um inferno, entendeu? É um lugar de ódio, de intolerância, etc. E tal, né? Ou seja, ele permite essa manifestação que já existia na sociedade. Mas o fato dela não existir, não estar sendo manifestada, é diferente dela existir sem manifestação.
A extrema-direita sempre existiu nesse país. Você sempre teve 20% desse país que não gostava e não gosta da democracia e do governo como nós temos, que odeia o STF e o Congresso Nacional. Mas ela não se expressava. No momento que ela se expressa, mudou. Não é que ela passou a existir. Não, ela passou a se manifestar. E o fato dela se manifestar provoca mudanças na sociedade. Então, as mudanças na sociedade, nós temos que ter presente, elas não ocorrem de um estalo, elas não são messiânicas, elas se ocorrem em processos pequenos, múltiplos, trilhões, que percorrem toda a nossa sociedade e que pode direcionar no sentido positivo ou no sentido negativo. Ok, falei muito. Obrigado. Obrigado, Elimar. Sua fala foi ótima, mas realmente você estendeu-se no tempo. Vamos procurar manter a concisão dos 3 minutos. Nós temos uma lista já de quase 10 inscritos aqui. Desculpe. Vamos lá, né? Então, eu retorno aqui então para o Cristóvão, pedindo também, Cristóvão, se possível, a concisão que lhe é habitual, para que eu possa passar depois para os próximos interpeladores. Vamos lá, Cristóvão. Vamos lá, vou tentar manter o curtinho. Primeiro, também agradecer ao Gonzaga que tenha trazido a lembrança dos que estão hoje na rua lutando contra o racismo. Mas eu quero dar um toque adicional. O grande slogan dele é: não consigo respirar. Eu quero respirar. Eu quero dizer que eu sou solidário também com aqueles que não conseguem respirar porque estão com fome, que não sabem ler. Não poder ler literatura é uma forma de não respirar. Então, a gente tem que estar lutando contra esse absurdo do racismo e também contra o absurdo da exclusão. I can't breathe deve ser em todos os sentidos, usado metaforicamente, e não só do ponto de vista do oxigênio. Sobre o mundo depois melhorar. Eu lembro que quando houve as Torres Gêmeas, muita gente disse: agora os americanos vão ser mais solidários para acabar com o terrorismo pelo convencimento dos povos árabes. Foi o contrário. Fizeram uma guerra contra o Iraque, destruíram o Iraque, estão dando terras dos palestinos agora. Então, as coisas podem mudar sem mudar ou mudar para pior. A saúde. Eu acho que vai haver uma sensibilidade maior para a saúde, mas eu ainda não consigo saber se vai ser para melhorar o SUS ou para dar mais incentivos aos seguros privados de saúde. A classe média vai pressionar pelo seguro privado. Eu digo a classe média, só dizem os ricos. Os ricos vão para o exterior. Eu estou falando dos 9%, não o 1%. Esse tem as soluções dele. E mesmo na saúde pública, eu não vejo ainda uma vontade de radicalizar para dizer que daqui a 30 anos toda a saúde no Brasil será pública. Eu não vejo ninguém querendo comprar essa briga, como eu não vejo ninguém querendo comprar a briga de que em 30 anos a educação será concessão pública. Pode até deixar que alguém tenha uma escola, mas que não cobre mensalidade. O Estado paga mensalidade. Ele apenas gerencia e tem uma taxa de gestão. Isso pode ser feito em hospital, na escola, mas a ideia de que a saúde é pública e não apenas que existe uma saúde pública, eu não vejo que depois da epidemia a gente vai ter esse avanço. Eu não vejo nem mesmo avanço na ideia de que o saneamento entre como parte do SUS, tratando o saneamento como saúde, que é uma coisa que a gente tentou lá no começo, o Arouca mesmo queria, mas as empreiteiras não deixaram, os políticos não deixaram, porque queriam ter saneamento como uma questão de obras e não de saúde. E quanto ao Elimar, eu quero dizer que eu concordo com ele, lembrando apenas um detalhe que eu pus aí no texto, é que os que são críticos ao mundo que está aí, eu divido em dois. Tem os críticos conservadores, por exemplo, os socialistas. Eles são conservadores. Eles não falam em mudar a civilização. Eu acho que precisa dar um passo adiante. Não basta tirar o capitalismo e botar o socialismo. É preciso ir além dos dois. É outra coisa. O socialismo, tal qual está escrito, não põe a natureza como parte do valor
da produção humana. Eu acho que a gente tem que ter essa radicalidade de ir além da civilização industrial. E eu não vejo isso surgindo graças à epidemia. Claro que vem surgindo ao longo do tempo entre nós, chamemos de filósofos, mas não a política e no imaginário. E aí, estou de acordo, como eu disse, de que nós temos que ter uma evolução. Não estou falando em ruptura, tanto que minha propostinha é tão modestinha que eu disse que vai continuar tudo igual, só que vamos melhorar sem crescer, que é uma concessão grave, né? Então, estou de acordo. Não estou pensando que a gente vai ter uma ruptura, de jeito nenhum. Estou pensando é que, no retrocesso, a gente ter ganhos de qualidade de vida. A ideia, por exemplo, de que estamos fazendo com o Morin um debate, isso era possível. É verdade que a gente gostava de viajar e aí a gente viajava, em vez de fazer para todo mundo. Mas quem é todo mundo? Aliás, o Elimar usou muito a expressão todo mundo. Todo mundo vai para a passeata e todo mundo escreve. Esse todo mundo é isso aqui de gente. Nós vamos fazer um debate com 3.000 pessoas. Mas a epidemia não vai diminuir o número de analfabetos que possam participar desse debate. A universidade brasileira não vai ser bilíngue nos próximos muitos anos, para que Morin possa falar na língua que ele quiser. Ainda não vamos ter esse avanço. Eu não estou falando salto. Não vamos ter esse avanço. E aí eu quero lembrar que, para mim, um dos problemas é que nós entramos num tempo de querer fazer a revolução para beneficiar os 9%. A gente quer fazer uma revolução contra os 1%, esse absurdo de concentração de renda, mas estão pensando pelos 9%, não pelos 50% mais pobres. Nem falo dos que estão no meio, os 40%. A prova é como o Brasil se mobilizou para adiar o Enem. E eu fui um dos que mobilizei. Mas o Enem beneficia quem já terminou o ensino médio. E nem todos, um bom ensino médio, senão nem faz o Enem. Não tocou na redução dos 12 milhões de analfabetos. E, finalmente, sobre o emprego. Eu creio que é dado muito claro que a indústria manufatureira vem perdendo emprego. O automóvel é fabricado hoje sem mão de obra. Já tem fábrica sem luz elétrica, sem lâmpada elétrica, com luz elétrica. Tem energia, claro, mas o robô não precisa enxergar. Então, funciona no escuro. A própria construção, inclusive, que é um dos que mais resiste a substituir mão de obra por equipamentos, até a construção civil já começa a ser feita de maneira automática e na China já estão querendo fazer por e-mail. Como é que chama isso? É o nome. Então, eu acho que tem isso. Agora, gera emprego em outros setores, tanto no setor de turismo, mesmo assim exigindo qualificação, como nos setores de alta tecnologia. Por isso que os países ricos se beneficiam e os pobres não. Então, vai haver um aumento, sim, com a automação do desemprego, nos setores que não têm muita educação. Talvez eu tenha apenas o que você chamou de, você, eu e muitos, o insight, e não os dados. Mas os dados, quando a gente olha para a indústria manufatureira, quando a gente olha para a agricultura, há uma redução, sim, da necessidade de mão de obra. E qual seria a solução? Além de radicalizar na educação para a gente dar emprego na produção de alta tecnologia, como os europeus estão fazendo, seria o caso de a gente reduzir a jornada de trabalho e alongar as férias. Onde tiver um trabalhador, colocar 2. Mas isso vai exigir reduzir o salário. E haverá uma grande resistência a isso. Não tem jeito. Aí você diz, não, reduz o lucro e o salário. Zerar o lucro não tem como. Então, por isso que, no fundo, a gente concorda, mas eu termino ficando com esse pessimismo de que não haverá nada de grandes transformações. Haverá um uso maior de equipamentos, como esse que nós estamos usando agora. Ok, obrigado, Cristóvão. Só listando aqui por ordem de inscrição, nós temos aqui o Luiz Osterbeck, a Ana Carine,
o Jorge Abraão, eu próprio me inscrevi, o Eduardo Viola e o Wellington, né? Então, de 2 em 2, vamos lá. O Luiz Osterbeck, na sequência, Ana Karine. Por favor, Luiz. Obrigado, Maurício. Boa noite. Eu vou tentar respeitar os 3 minutos com 2 observações e uma pergunta relacionada à pergunta do Cristóvão Buarque. A primeira observação, eu estou muito de acordo com o que disse o Elimar antes. E a primeira observação ia no seguinte sentido. É verdade que há mais de um século que alguns profetas vêm anunciando o final do mundo. E há muitas versões disso. Hoje a mais popular é uma menina chamada Greta, que diz que o mundo vai acabar se não se fizer não sei o quê. Mas a verdade é que o mundo continua, porque as sociedades são mais complexas do que qualquer pensamento simples. Porém, também é verdade que as coisas terminam. Também é verdade que os modelos e os sistemas se esgotam. E só para dizer, porque não temos tempo para mais aqui, que no grande debate da virada do século 19 para 20, no pensamento socialista, tinha uma pessoa que era cientista, que era Rosa Luxemburgo, que polemizava dizendo que o imperialismo não terminaria enquanto não esgotasse a possibilidade de colonizar todos os espaços que tinham seres humanos. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou e, independente, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ou o seu contrário desse modelo de explicação do que era o imperialismo, mas penso que nós estamos no momento que as sociedades, as populações e as lideranças todas têm uma sensação de que isto não pode continuar como está. Segunda observação. Eu não quero opor ao pessimismo uma agenda otimista, porque acho que não é esse o tempo. Mas eu faço uma observação que gostaria que o Cristóvão Buarque comentasse também. Neste processo da pandemia, observo uma coisa que nunca se viu na história. A reação típica das sociedades, e desde a primeira pandemia que nós temos registrada, aí não temos muita informação, digamos, oral, como é evidente, de 4.000 a.C., mas temos registro arqueológico de isolamento, de malhas de isolamento. Aquilo que sempre se fez perante as epidemias foi isolar os doentes e continuar vivendo como se podia, reproduzindo a vida normal. A primeira vez que isso não acontece é agora. E eu não relaciono isso necessariamente com a questão de saúde. Eu acho que é uma mudança de paradigma mental. É até talvez um filho do individualismo que muitos de nós criticamos nas últimas décadas, mas a vida é contraditória. Esse individualismo produziu, na globalização, uma coisa que, a meu ver, é extraordinariamente positiva. A maioria das populações, nas várias tradições culturais, atravessando toda essa diversidade, disseram: ninguém fica para trás. Começou na China e continuou na maior parte dos países. É certo que há casos bem complexos, e o Brasil é um caso bem complexo. Mas mesmo no Brasil, e certamente na generalidade dos outros países, o que nós verificamos foi que os governos começaram por dar, sem exceção, a estratégia de sempre. O governo chinês fez isso. E todos os governos fizeram e estão continuando a querer fazer. Porém, hoje há uma coisa que mudou. Se há 100 anos atrás, perante a espanhola, alguém dissesse que a estratégia era as pessoas fecharem-se em casa para proteger as vidas, mesmo que pagando um preço terrível em termos econômicos e sociais, essas pessoas seriam consideradas loucas e inaceitáveis. Hoje, essas pessoas não precisam se justificar. Podem ser taxadas de ingênuas, podem ser taxadas de desconhecimento das regras da economia, mas elas não têm uma má imagem. Hoje, quem tem uma má imagem é quem acha que mais importante é fazer funcionar a economia. Nós sabemos que é um dilema falso. Não é vida contra a economia. Estou falando de como as populações percepcionam
aquilo que é o valor essencial. E eu penso que isso é uma reorganização do debate internacional que nos surpreende a todos. Eu, pelo menos, estou surpreso. Acho que ela vai ser determinante nos próximos anos. O grande programa humanista que está se desenhando, fora das universidades, fora das academias, fora da reflexão dos partidos políticos, dos grupos religiosos, de todas as instituições que estão em crise. Todos nós dizemos isso há anos. Essas instituições nós não fomos capazes de produzir, mas alguma coisa de novo está se instalando. E eu gostaria que Cristóvão Buarque comentasse essa questão, se ele não lhe parece que aqui há algo de novo. E, finalmente, é uma pergunta que tenta responder à sua, que é o seguinte: podemos melhorar sem crescer? Também aqui eu acho que existe uma gradação. Certamente que no futuro não precisaremos de crescer tanto se a desigualdade diminuir. Mas eu sou daqueles que tenho muito receio dos discursos que, digamos, acentuam a não necessidade de crescimento, porque a não necessidade de crescimento, num quadro de desigualdade, é a morte dos pobres. É a maior exclusão social. Penso que precisamos de um programa de transição. E penso também aqui que a saúde pode ser esse programa de transição. Hoje, a discussão sobre a saúde é uma discussão sobre o direito à vida. E, do meu ponto de vista, e vou me calar, esta mudança é, para mim, tão extraordinária como aqueles debates que, alguns poucos anos, poucas décadas, ou 1 ou 2 séculos atrás, fizeram a mudança do momento em que aqueles que defendiam o fim da escravatura deixaram de precisar de justificar isso, e os que achavam que era necessário manter a escravatura tiveram que passar a se justificar. Até hoje nós temos escravos, mas hoje a sociedade os enxerga como criminosos. E eu acredito que aqueles que daqui a 20, 30 ou 50 anos continuarem achando que o centro da vida são os produtos e o mercado, esses vão ser enxergados como criminosos, porque eu acho que é essa a mudança de paradigma que está acontecendo. Mas estamos aqui para polemizar também, né? Então, deixo essa resposta. Ok, muito obrigado, Luiz, pela sua excelente intervenção. Vamos passar aqui para eu só gostaria de lembrar que nós estamos chegando a quase, né, a nossa primeira hora. Nós começamos às 7h30, né? Nós demos início aqui à fala do Cristóvão às 7h30, e a nossa programação inicialmente era para um total de 1h30, né? Sabendo que mais que 1h30 o cansaço é muito grande já nas pessoas, né? O rendimento cai. Então nós havíamos programado para 1h30, então nosso teto a priori seria 9 horas, né? Então, em virtude disso, eu vou me permitir abrir 3 falas ao invés de 2, tá certo? Então, pela sequência, né, depois do Luiz, eu tenho aqui inscritos, né, a Ana Karine e depois o Jorge Abraão. Por favor, Ana. Bem, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Cristóvão por compartilhar suas reflexões conosco, né? Bem, o Cristóvão, ele menciona uma questão que eu acho muito interessante, muito importante, que é justamente essa questão que a pandemia encontrou o Brasil já numa situação bastante fragilizada, né, por causa das históricas desigualdades sociais, a dificuldade de uma grande parcela da sociedade de acessar serviços básicos de saneamento. E aí eu lembrei que tem várias pesquisas na ciência política, na área de comportamento político, que dizem justamente que apontam justamente que em cenários de crises extremas, né, ou seja, a pandemia vem intensificar essas crises que a gente já vivia, né, e deixar essas crises ainda mais explícitas e abertas. E essas pesquisas de comportamento político mostram justamente que em cenários de crises a sociedade tende a se transformar em uma sociedade ainda mais conservadora, né, ou seja, uma sociedade que não vai priorizar questões ambientais ou equidade social, o que justamente dificultaria, né, a gente pensar em soluções ou inovações que permitiriam que o Brasil melhorasse mesmo sem crescer. Então, eu queria perguntar para o Cristóvão qual que é a visão dele, né, em relação a isso, ou seja, a pandemia o novo pode ser pior, né, seria uma pergunta
até em contraponto em relação a perguntas anteriores, né? Ou seja, a pandemia poderia intensificar, no caso brasileiro, ainda mais essa onda conservadora, fazendo com que o novo fosse pior e não melhor, né? Como a gente espera. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Ana. Jorge, por favor. Olá, Maurício. Bom, boa noite a todos. Eu tive a oportunidade de ler o texto do Cristóvão antes, achei muito interessante. Eu queria fazer bem rapidamente uma observação. Primeiro, eu achei interessante a forma como o Cristóvão colocou, primeiro que ele parte do mundo e seus dilemas e seus problemas e como é que ele está vendo que o mundo vai resolver isso. Depois ele chega no Brasil e mostra o Brasil como ele está. Eu acho que faltou uma liga entre Brasil e mundo para mostrar que país nós estamos falando, né? Relativo a esse mundo e como esse mundo impacta esse país, entendeu? Ele não está isolado, ou seja, a dependência brasileira em termos econômicos e tudo mais, ela vai se ampliar ou não vai se ampliar? Porque isso vai ter restrições efetivas por qualquer projeto que a gente se coloque. Vamos supor, se de fato o grau de industrialização for tão ou mais elevado que já estamos e caminharmos para sermos um país mais agrário exportador ainda, isso certamente piora os termos, né, geral do país, e o que vai piorar profundamente as condições sociais brasileiras. Então, acho que ficou, no meu entender, essa parte acho que ficou faltando. A pergunta, mas também achei muito interessante que o Cristóvão ele não ficou satisfeito apenas em discutir o mundo, o Brasil, mas ele se propôs a fazer uma proposta a partir de uma pergunta, né? E essa pergunta é possível, né? É possível crescer, né? A pergunta é como avançar sem crescer, né? Agora aí eu fiquei com um problema, porque em parte dentro do texto e na fala do Cristóvão me parece que eu não entendi bem se esse crescer é um crescer da economia, um crescimento econômico, ou se é a restrição fiscal, entendeu? Ou seja, a pergunta que eu tenho para o Cristóvão é assim, se eu crescer é uma questão econômica ou seja, o Brasil cabe dentro do seu orçamento, é isso? É por aí? Porque se for por aí, eu acho que nós temos umas discordâncias. Por exemplo, na leitura do que é o fiscal, como podemos ampliar o fiscal, os aprisionamentos do fiscal, no limite que o país hoje não é um país devedor em dólar, entendeu? Então, nós temos possibilidade de manejar o fiscal nosso com mais liberdade, o que nos permitiria, né, de forma bastante razoável, pensar em outras formas de gasto, por exemplo, como o Luiz falou. É possível que a gente pense saídas, reorganizando o campo da saúde, puxando o campo da saúde como elemento alavancador. Toda a parte da economia da saúde, toda a prestação de serviços da saúde, como central, elementos que podem puxar um crescimento benigno para a sociedade. Então, eu acho que eu gostaria de colocar essa questão e também colocar, ou seja, pergunta para o Cristóvão, esse crescimento aí é um crescimento dentro da cabeça fiscal ou é um crescimento... porque também eu olhei dentro da proposta, se fosse uma preocupação com aquela coisa de decrescimento, teria alguma proposta ambiental, e não tem, né? Dentro do conjunto não tem nada ligado à questão ambiental, né? Segundo, eu acho que propostas que vão na linha de avançar sem crescer, em países altamente desiguais, tem muito problema, entendeu? A desigualdade brasileira é estúpida. Né? A não ser que façamos, de fato, né, uma reforma fiscal, e aí, no caso, uma tributária muito pesada, repartição, coisas que não está no horizonte político no momento, né? Não crescer, nem dependendo do que se coloca, você vai colocar para a sociedade um problema de ampliação da barbárie, entendeu? E não de solução. Um pouco isso, uma observação e uma pergunta. Crescer ou caber dentro do fiscal? Ok, muito obrigado, Jorge. Então, por favor, Cristóvão, suas reações ao Luiz, à Ana Karine e ao Jorge.
E vou tentar ser rápido com todos para a gente ter mais tempo. Quando eu falo em crescimento, todo mundo entende, eu acho que é crescimento econômico. O resto, a gente precisa de um novo nome. Para mim, nem desenvolvimento basta. Por isso eu chamei melhoria, que também não é uma boa palavra. Tudo indica que haverá restrição ao crescimento econômico. Primeiro, por causa da restrição ecológica, gente. Isso aí já tem 40 anos ou mais que muitos falam, e que há restrições ecológicas ao crescimento. Seja porque as florestas só o Brasil ainda destrói tanto, seja porque a poluição está gerando um desequilíbrio, um problema climático. Tem uma restrição ao crescimento por conta das mudanças climáticas. Agora, tem gente que não acredita nisso. Eu acredito plenamente. Depois eu chego para a Greta. Então, é o crescimento econômico. Tudo indica, não é que eu queira restringir o crescimento, embora eu ache que o crescimento não deve ser maneira de medir a melhoria da sociedade. Não acho. A sociedade não pode continuar medindo, a civilização não pode ser medida pelo PIB per capita. Tem que ser medida por outros instrumentos. Como eu participei muito desde a origem do IDH, que ainda acho muito suficiente, então eu tenho esse viés. Mas não é que eu deseje aqui que o crescimento não venha. Eu estou partindo do princípio que não vai haver crescimento. E aí eu não aceito a ideia de que se não cresce, não diminui a desigualdade, se não cresce os pobres morrem, se não cresce a vida fica ruim. Eu acho que dá para melhorar sem crescer. Esse é o grande desafio. Se não dá, merece que a gente pergunte. Sobre a globalização, se vai aumentar ou não, que eu não trabalhei, eu acho que não vai mudar muito. A tendência à globalização aí pode ser uma visão ainda de meu tempo de jovem marxista. A globalização é o resultado das forças de produção que nos integram, não só do capitalista, como alguém citou Rosa de Luxemburgo, o capitalismo com sua ganância querendo ocupar o mundo, mas nós consumidores, com nossa voracidade, querendo consumir o mundo. Há uma aliança maldita no mundo hoje entre a ganância dos capitalistas e a voracidade dos consumidores. O mercado não é feito só pelos capitalistas, não. Eu faço parte do mercado quando compro um sapato, um livro. Então, eu não trabalhei esse agora da globalização, primeiro porque foi só um roteiro para esse debate. Segundo, porque eu acho que a globalização vai continuar. Vai ter uns freios de arrumação e que, por razões de segurança nacional, alguns países vão querer produzir mais remédios, ainda então vai perder mercado, mas, no fundo, continua. Quanto a Ana Karina, é uma questão apenas de sentimento. Não tem como você dizer se vai ser melhor ou pior depois da pandemia. Eu tendo a achar que vai ser mais ou menos o mesmo com o uso de novos instrumentos tecnológicos que já vinham e que não eram ainda aceitos, sobretudo por nós professores. Vamos ter que nos preparar para riscar a palavra aula e colocar aquilo que não é mais aula, porque é uma aula, entre aspas, feita à distância. Então tem que ser mais para filme do que para teatro. Um grande fracasso hoje da educação de base que está usando ensino à distância é que eles estão apenas transmitindo as aulas. Não tem menino que aguente 40 minutos de um professor falando. Então, a gente vai ter que tirar, não é mais professor dando aula, é professor preparando alguma coisa que a gente chama de aula. O mundo já passou por isso, quando saiu do teatro para o cinema. Continuou o teatro, mas o cinema foi diferente do teatro. O cinema não é a transmissão, não é a gravação de uma peça teatral. É uma outra linguagem. Nós precisamos de uma nova linguagem na sala. Fiz questão de não dizer de aula. E, finalmente, eu quero dizer que não é a Greta que está dizendo isso. Isso já vem sendo dito há 50 anos. Alguns já antes. E não deu certo, é verdade. O Malthus já disse há 200 anos. Mas, de fato, a evolução tecnológica que houve não fez realidade os limites ao crescimento que ele propunha. E a gente pode ter outra surpresa. Pode surgir uma engenharia que conserte o clima. Não descarto isso, não. Pode. Pode surgir uma engenharia que conserte o clima. A gente pode jogar o dióxido de carbono à vontade e no outro dia alguém vai dar uma injeção na atmosfera e ela continua limpa.
Mas nada indica isso. E a Greta está trazendo esse alerta com muito carisma. Sobre o algo novo que ele também falou, nós já tivemos algo novo. Tivemos o novo de Marx, da União Soviética, tivemos o novo do desenvolvimento, do próprio Keynes, tivemos novos. Então, esses novos estão surgindo, mas estão surgindo ainda muito, a meu ver, do ponto de vista teórico e com resistência. E aqui eu quero fazer uma coisa, na linha do futuro. Eu creio que uma das coisas que a gente deve trabalhar em direção a melhorar, mas de uma maneira já maior, um desenvolvimento sustentável, se quiser, é a ideia de publicizar completamente todos os bens públicos e com qualidade. A natureza, a educação, a saúde, o valor da moeda, são bens públicos que não tem por que estar no mercado. Agora, os bens privados, que não fazem parte da cesta essencial, eu acho que isso é um erro do socialismo querer controlar. Não vejo por que planejar automóvel. É um bem privado, não é essencial. Agora, o transporte público tem que ser gratuito, de qualidade e concessão pública. E tem que ser de qualidade e acessível a todos. O carro, não. Os bens de consumo, não. Em algum momento, a gente vai ter que discutir o que é essencial. Tem alguns bens de consumo que alguns consideram essencial. Muito bem, se discute isso. Mas eu acho que a tendência é trabalharmos para que os bens essenciais e os serviços sejam da máxima qualidade e públicos. E deixar o mercado, os bens, administrar os bens privados. É isso que eu diria para responder, somente dizendo, mas eu já falei um pouco, que quando eu falo, eu não disse que não há necessidade de crescimento, eu disse que não haverá crescimento durante alguns anos substancial, né? Não é ficar em recessão sempre. Vai ser 1%, 1,5%, 2%, por restrições fiscais, sim. Agora, essa é outra discussão. A gente teria que debater longamente. Existe ou não restrição fiscal? Eu acho que tem restrição fiscal no Brasil. E no mundo inteiro, hoje, praticamente. E tem restrição do capital privado brasileiro. Nós temos 17% de poupança do PIB. A China tem 40%, não precisa exagerar, mas o Chile tem 25%, se eu não me engano. Nós temos restrições de poupança no Brasil. Temos uma cultura imediatista. Então, quem pode poupar, não poupa. Não estou falando dos pobres que não podem. Eu estou falando quem pode poupar, não poupa. E não haverá, a meu ver, tanto capital externo nos próximos anos vindo para o Brasil. Então, sem capital externo, sem poupança privada e com restrição fiscal, que eu acho que tem, mas podemos discutir, não haverá investimento na quantidade que se precisa. Portanto, haverá restrições ao crescimento. Ok, obrigado, Cristóvão, pela resposta. Nós temos, por enquanto, mais 4 inscritos, por ordem. O próximo sou eu próprio, o Eduardo Viola, o Wellington e a Ilane Marcial, né? Então, vamos voltar a fazer um bloco dos próximos 3 e depois a Ilane junto com as próximas inscrições. Bom, eu queria tocar num ponto, né, da fala do Cristóvão, né, quando o Cristóvão comentou sobre as mobilizações que estão acontecendo nas ruas, né? O Cristóvão se lamentou, né, pelo fato de que quem está à frente são torcidas de futebol e não partidos políticos, né? Então, eu gostaria de compartilhar uma leitura que não é pessimista quanto a isso, talvez otimista, né? E essa leitura minha que se alinha talvez um pouco com a fala do Luiz Osterbeck, né? Com a suspeição de que algo novo possa estar emergindo aqui, né? Não é exatamente o que ele falou, mas talvez se alinhe nesse sentido, né? Porque, veja, esse fenômeno de que quem está indo às ruas não são mais os partidos políticos, não são mais os sindicatos, né? Não é novo, não é agora, né? E por uma contingência, talvez por conta da pandemia, quem está saindo aí, se organizando, são torcidas de futebol, mas a torcida não é o fato novo. O fato novo é que a sociedade se organiza de outras formas para ir à rua, que não a partir de partidos ou dos sindicatos ou movimentos já pré-organizados, né? Isso vem desde 2013.
As manifestações de 2013 trouxeram esse fato novo. Mostraram como as redes sociais conseguem produzir articulações e colocar as pessoas na rua por caminhos, por movimentos que não passam pelos partidos políticos, que não passam pelos sindicatos, que não passam pelas instituições tradicionais, né? Bom, a isso se alia o fato interessante, né, que também foi tocado aqui, do I can't breathe, né, que não por acaso virou uma palavra de ordem, né, foi a frase, né, que a pessoa que morreu, né, emitiu quando estava ali, né, pedindo socorro, de fato, né, mas ela vem, né, simbolicamente, eu concordo com o que o Gustavo chamou a atenção nisso, metaforicamente, não é à toa que ela foi adotada. O inconsciente coletivo trouxe isso, né, acho que o seu consciente, e realmente ela expressa o fato de que há uma falta de ar na nossa sociedade, né? E curiosamente, olha que interessante, essa pandemia, aonde que ela ataca? Ela ataca os pulmões, né? Não apenas o cidadão negro que foi morto por asfixia, mas os milhões de pessoas que estão morrendo pela Covid estão morrendo por asfixia. Então, é uma simbologia realmente muito forte, que nós temos frente a uma sociedade que está sendo asfixiada e que está querendo gritar, quer colocar os seus pulmões para fora, por caminhos, por canais que não são mais as instituições convencionais, né? E isso não é novo, isso vem desde 2013. Então, quando nós vemos hoje, no caso do Brasil, né, uma polarização entre vertentes mais bolsonaristas, mais defensoras de caminhos antidemocráticos, né, alguns beirando a fascismos, né, e o surgimento em oposição, em resposta a esse movimento dos que está vindo agora, dos antifascistas, né, que parece que o governo, tanto dos Estados Unidos quanto o brasileiro, querem agora taxar como terroristas, né, esses movimentos, eles vêm também com uma forma de querer respirar e gritar alguma coisa, né? E o que me parece que quando se diz eu quero respirar e as pessoas vão à rua, uns contra a democracia, outros para defender a democracia. Então, o que me parece, Cristóvão e colegas, que o que está muito em jogo, né, e que talvez venha a surgir, né, como brasa embaixo dessa cinza, na linha do que o Luiz coloca, é um repensar da democracia. Quando as pessoas vão à rua, elas gritam para o poder público, para o poder. Elas estão gritando frente ao Estado, frente aos poderes constituídos. Não estão gritando para o empresário, não estão gritando para outros atores que não os donos do poder, que não o Estado nas diferentes formas do poder. Quando diz eu quero respirar, eu quero gritar algo novo, e esse algo novo está sendo gritado com centralidade na democracia. Uns tratá-la, uns dizendo eu não aguento mais isso e eu quero que esse modelo democrático que está ruído, corroído, que ele seja rasgado, picotado, jogado fora, e aí vem com uma vertente mais autoritária, antidemocrática. Aqueles que vêm buscando a defesa, vêm buscando a reinvenção da democracia. Existe um descontentamento geral que os partidos, que os modelos convencionais, desde 2013, é claro, né, o slogan do não me representa é um slogan muito forte que está posto, né? Então, a pergunta que eu coloco é se esse cenário agudizado hoje que nós estamos, e não é só no Brasil, é no mundo, e parece que a pandemia, né, coloca um grito de querer respirar muito forte, esse grito não se dirige a um repensar da democracia e se aí não pode surgir algo novo, né? Nesse cabo de guerra entre aqueles que querem rasgá-la e aqueles que querem reinventá-la, novas estruturas, novas ideias podem ser fertilizadas nesse ambiente tenso que nós estamos vivendo hoje. Se a reinvenção da democracia talvez não seja um pilar, né, dentro do que nós podemos ver de mudanças de fundo que possam vir a acontecer nos próximos anos. Era essa a minha questão, né? Bom, de imediato eu passo então aqui para o nosso colega Eduardo, e na sequência o Wellington. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Cristóvão, pela sua sempre inspiradora exposição. Eu vou fazer um comentário, digamos, numa direção bastante diferente do seu modo de ver o mundo, provavelmente da maioria das pessoas que estão nesta sala. Eu vejo, primeiro, a história da humanidade é uma história onde a evolução se dá por diferenciação, não por igualação.
certo? Obviamente que isso é contrário totalmente ao pensamento cristiano e socialista, digamos, tá certo? Marxista. Mas eu já comulguei quando era jovem com o pensamento marxista, tá? Hoje já faz muitas décadas que não estou nisso, digamos, tá? E vamos dizer, para que vocês me entendam melhor, hoje minha referência fundamental, já faz muitos anos, primeiro é Ray Kurzweil. Tem um livro decisivo que se chama Singularity is Near, tá? De 2007, mas tem outro anterior que é The Age of Spiritual Machines. Ele tem previsto com alta correção a evolução da tecnologia no mundo, né? Ele fala, então, e eu estou de acordo totalmente, que nós temos neste momento uma aceleração exponencial do crescimento das tecnologias disruptivas, que são basicamente duas grandes famílias, a inteligência artificial e a biologia sintética. Tá? E mais amplamente todas as tecnologias da quarta revolução industrial. Tá? Então, acho que isto, a pandemia, durante a pandemia, e a dinâmica profunda que vem, que é anterior à pandemia, e que a pandemia pode estar acelerando um pouco, mas já tem uma aceleração extraordinária, digamos, portanto, nem precisaria ser acelerado pela pandemia. Algumas áreas onde pode ter aceleração extraordinária é todo, por exemplo, a questão da produção de vacinas, por exemplo, tá certo? A metodologia, as plataformas de produção de vacinas estão sofrendo uma revolução, uma aceleração impressionante, combinam biologia sintética e inteligência artificial. Bom, então, eu acho que essa é a força fundamental do mundo, certo? Não é, vamos dizer, a contestação da desigualdade que tende a ser cada vez maior, não tenho a menor dúvida disso, isso concordo com Cristóvão, digamos, a desigualdade no mundo tende a ser cada vez maior, e muito maior ainda entre países, vamos dizer, entre Europa, Japão, Estados Unidos e China, digamos, ou seja, e o resto do mundo, talvez falte algum, Coreia do Sul está também nesse grupo, sem dúvida, digamos. Então, nós temos a principal força do mundo é a disrupção tecnológica, a aceleração exponencial da disrupção tecnológica. Tá? E isso é, por exemplo, para mim é cada vez mais claro, digamos, que a previsão de Kurzweil sobre o fato de haver uma inteligência artificial geral, não setorial, porque setorial hoje já supera a humana em quase todas as coisas, mas a inteligência artificial geral superar a humana no ano 2029, 2030. Me parece uma força decisiva da humanidade, inclusive porque isto tende, integrada a essa inteligência artificial e biologia sintética, inclusive em uma convergência de uma medicina revolucionária, digamos, ou seja, que promove longevidade saudável, digamos, tá certo? E que reconstrui órgãos e demais, e que inclusive, algo que Cristóvão já falou um pouco ao início, tende a produzir uma diferenciação biológica na humanidade. Um pouco duas espécies, uma nova espécie super-humana emergindo, digamos que uma espécie de cyborg, porque é humano, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade extraordinária de ampliação de seu domínio da realidade através da inteligência artificial e da biologia sintética. Então, isto me parece ser, e nesse sentido, eu penso que a mudança que nós estávamos vivendo é gigantesca. Mas, insisto, ela vem de antes da pandemia e provavelmente está um pouco acelerada mais ainda pela pandemia, tá certo? Mas é anterior. De outro lado, em relação ao Brasil, sou profundamente pessimista, tá certo? Ou seja, que o Brasil está em uma situação cada vez mais degradada. De fato, eu comparo Brasil com o país onde eu nasci, que é a Argentina, e que é um país decadente, digamos, já faz 50 anos, digamos, é um ciclo secular de decadência, inclusive em política comparada é analisado como um dos países, casos extremos no mundo de decadência, digamos, certo? E acho que o Brasil entrou nesse processo também, uma decadência profunda e irreversível, digamos, tá certo? Que, assim, não estou dizendo com isso que vai chegar a uma catástrofe como em Venezuela, digamos, tá certo? Mas acho que todas as características que Cristóvão menciona sobre o Brasil apontam para ser um dos países que está muito mal situado
para desenvolver-se nesse mundo da grande da aceleração tecnológica exponencial. É isso, obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela sua intervenção. Na sequência, nós temos o Wellington, e depois a gente volta a palavra para o Cristóvão. Maurício, obrigado. Acho que eu vou pular, Maurício. Eu estou bem satisfeito com as questões. Ok. Tá? Eu vou puxar... Tudo bem. Obrigado, Wellington. Mas se você quiser voltar a se inscrever, fica à vontade. Tá? Introduz Então, Elaine. Então, Elaine. Pois não? Quem me chama? Vou passar a palavra a Elaine. Isso, exato. Vamos puxar aqui a Elaine, né? E depois a gente volta a palavra para o Cristóvão. Boa noite a todos. É sempre um prazer ouvir o meu eterno senador falando, porque é uma oportunidade aí de grande aprendizado. E não só ele, né, mas todos que estão nessa sala aí, acho que a cada fala a gente aprende um pouco, né? Eu queria colocar 2 pontos assim, mais para uma reflexão e o outro seria uma pergunta, né? A primeira está muito ligada à questão do que foi colocado em termos de inteligência artificial e robótica e versus a geração e destruição de empregos, né? Eu acho que nós vivemos isso quando passamos da era agrícola para a era industrial. Eu imagino que na época muitos que estavam, né, que dependiam da área do trabalho agrícola devem ter ficado, né, como é que vou sobreviver, já que agora vem uma mecanização dessa área e para onde eu vou, né? Vimos isso, de certo modo, passar um pouco, né, até mesmo durante a era industrial, para serviços, né? E sempre esse questionamento. Será que, por estarmos vivendo o que eu costumo chamar de um mundo em transição, e por não termos clareza de para onde efetivamente vamos e qual vai ser o impacto, eu acho que o professor Viola pontuou muito bem, né, desse mundo disruptivo que a gente está vivendo, né, e que as inovações disruptivas estão aí e vão se acelerar, né? Será que a gente não é por estarmos nesse processo de transição que causa vamos dizer assim, esse frenesi com relação ao emprego? E aí é lógico que, como quem trabalhava na agricultura teve que se capacitar para ser capaz de entrar, né, e trabalhar na indústria, o mesmo vai ter que ocorrer. Mas essa questão, né, será que não é isso, né, a falta de clareza do que vem pela frente que nos cria essa angústia? A outra questão que foi bastante discutida aí, né, e eu acho que o professor Cristóvão colocou muito bem com relação aos limites da Terra, né? Então, para continuarmos crescendo, nós temos esse limite. Só que a Europa passou por isso antes das navegações. Houve uma exploração excessiva daquela área e ela precisou partir para outros locais para continuar crescendo e se desenvolvendo. Será que a saída não seria o espaço? E a outra questão voltando a um ponto que foi comentado aí por vários colegas, né? É muito difícil que nós estamos passando e essas manifestações de racismo que eu fico assim, pasma, né? Porque nós estamos, né, num nível de desenvolvimento científico e tecnológico fantástico, né? Já pensando na conquista do espaço, não são só países, mas empresas entrando nesse processo, né? Estudos de como minerar a Lua,
asteroides, né, de colonizar Marte, pensando, né, em biologia sintética, essa última missão aí para a estação espacial foi justamente para ampliar o nosso conhecimento na área de impressão de tecido vivo, né? E a gente, como ser humano, a gente não vai conseguir evoluir? Muito obrigada. Obrigado, Elaine. Cristóvão, agora contigo, né? Mais um bloco de 3 questões. Agora as minhas, as do Eduardo Viola e da Elaine. Vou começar pela Elaine e pelo espaço. Eu não vejo a menor possibilidade de irmos buscar recursos naturais no espaço, até porque esse não é o nosso problema. Minerais. Isso a gente substitui aqui. Para mim, o problema é climático. E aí, se é para ter um otimismo com base na técnica, não acho impossível uma engenharia climática. Já tem artigos, já vi mais de um sobre isso. A possibilidade de retomarmos o equilíbrio ecológico através da engenharia. Mas não vejo como buscar recursos no outro planeta, até porque no sistema solar nosso nós sabemos que não tem grande coisa que nos interesse como petróleo. E fora do sistema solar, ninguém sabe como chegar nos exoplanetas. Quanto o Wellington não fez pergunta, mas o Viola, como sempre, traz a sua visão, que, a meu ver, acurada. E quando ele fala na decadência argentina, Viola, eu quero dizer que, para nós brasileiros, se a gente abrir os olhos, vai ter que reconhecer que a decadência argentina tem uma certa dignidade. É como um nobre que vai decaindo. A nossa está sendo feita sem dignidade. A nossa está sendo feita como uma decadência caótica. Mas talvez eu esteja enganado em relação à Argentina. Faz tempo que eu não vou nem analiso lá. Sobre a desigualdade entre países, eu creio que essa é grave, mas a mais grave mesmo é a desigualdade entre pessoas. Os ricos dos países pobres consomem tanto ou mais do que a média dos países ricos. E até do que os ricos dos países ricos. Ou seja, nós fazemos parte, os ricos, classe média, os 10% brasileiros, nós fazemos parte do primeiro mundo internacional dos ricos. E chamamos colonização entre esse primeiro mundo internacional dos ricos e esse gulag social de pobres, esse arquipélago de pobres que compõe cada grupo pobre. Eu queria colocar sobre a diferença. Eu acho interessante que a evolução vem da diferença, e a diferença, e mesmo a desigualdade, não é necessariamente uma questão moral. A questão moral é o não atendimento do essencial. A gente tem que separar, a meu ver, a preocupação com a desigualdade e colocar a preocupação com a essencialidade. Se ninguém tivesse necessidade de nada do essencial, não vejo problema que alguns sejam bem mais ricos, desde que não destruam o planeta, desde que não consumam. Eu tenho trabalhado muito a ideia de um consumo dentro de 2 limites. Um piso social, ninguém abaixo dele, ou seja, o piso da essencialidade, e um teto ecológico, ninguém acima dele. Aqui dentro pode haver desigualdade. Agora, é preciso fazer uma escada que permita que quem quiser suba aqui pelo talento, pela persistência, pela vocação. Então, isso se casa com o que eu falei antes da garantia do essencial, da publicização do público. Foi um erro do socialismo se preocupar em socializar o que é de interesse puramente privado. Se o socialismo tivesse ficado preso a universalizar com qualidade os bens e serviços essenciais, públicos, eu creio que teria dado muito mais certo. Quanto ao Maurício, eu quero dizer que o fato de ver torcida indo para a rua, eu digo, felizmente eles vão. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo. Onde é que nós estamos que não vamos?
E aí eu quero dizer que você tem razão, que isso não é novo. Tem um belo livro chamado, antigo, deve ter uns 15 anos, 12 anos, Revolução Sem Líder. É baseado inicialmente no que houve na Primavera Árabe. Não tinha líder, não tinha partido. Até porque os ditadores controlavam. E surgiu a possibilidade dessa guerrilha cibernética que a gente faz através da internet. Então foi boa. O problema é que eles não dão continuidade. Não tem continuidade. Uma torcida vai e faz uma... E depois? Depois a gente precisa de algo orgânico. E não temos tido isso. E, finalmente, eu gostei quando você falou, que eu tinha colocado, pela provocação do Gonzaga, no sentido de respirar. Falta de respiração. Eu queria trazer aqui uma ideia, talvez até estejamos terminando. A gente precisa respirar esperança. A gente não está podendo respirar esperança. E isso é grave, é muito grave. Não respirar oxigênio é mais grave, morre na hora. Mas não respirar esperança também é grave, porque a gente vive para ser feliz, para procurar felicidade. E sem esperança é difícil você realizar a sua felicidade. Então, a gente precisa de um grande movimento, não só antirracista, isso é o primeiro, talvez, mas também como respirar esperança. Um movimento pela esperança, que a gente não está tendo. E eu espero que a epidemia possa trazer esperança no meio da percepção da tragédia. O meu medo, e o Elimar colocou isso, é esses que acham que tudo vai ser resolvido e rapidamente, acharem que a epidemia vai trazer um novo mundo. Não, mas a gente pode tirar dela algumas esperanças, sim. Muito bem. Muito obrigado, Cristóvão. Bom, felizmente, nós fomos muito bem-sucedidos em conseguir fazer o nosso encontro com 1h30, né? Nós demos início, efetivamente, às 7h30, agora são 9h05, né? Eu só pergunto se me escapou alguém, se alguém teria alguma colocação a fazer, se não, caso o Cristóvão queira fazer ainda um grande finale, bem que terminou já bastante bem, né? Acho que a sua mensagem última já foi talvez nesse sentido, né? Alguém me passou desapercebido que gostaria de fazer alguma colocação última? Não? Fomos todos contemplados? Ok. Cristóvão, de sua parte, né? Você gostaria de fazer algum complemento ainda, para além do bom alvitre de esperança que você nos convoca? Não, só agradecer a oportunidade de estar com vocês, usando esse instrumento formidável. Um grande abraço para cada um, para cada um de vocês, e vamos continuar fazendo esse tipo de exercício. Maravilha, maravilha. Então, vamos encerrar aqui essa nossa sessão do Vereador do Futuro, né? Gostaria de pedir uma salva de palmas, não só para o Cristóvão, mas todos aqui que puderam colaborar, contribuir, né, com o nosso debate. No meu entendimento, foi um debate bastante rico, intervenções diferentes, apuradas, né, focando em pontos nevrálgicos que estão em questão para se pensar o futuro. Então, agradeço a todos que aqui estiveram presentes, né? Alguns eu sei que não puderam estar presentes e se justificaram a impossibilidade de vir hoje, mas que estarão presentes nos nossos próximos encontros. Então, eu já faço aqui a propaganda para o nosso próximo encontro. Está agendado com o Eduardo para daqui a 15 dias. Falta 15 dias. Eduardo, em princípio, nós estamos de pé? Está confirmado, Maurício. Maravilha. Então, nosso próximo encontro vai ser com o Eduardo Viola, como animador do debate, nesse mesmo formato, e que parece que foi bastante bem sucedido, né, nesse primeiro momento. Então, muito obrigado a todos e obrigado também àqueles que estão nos ouvindo no nosso canal do YouTube, né? Peço que se inscrevam e acompanhem nossas atividades. Obrigado a todos, gente. Boa noite. Boa noite.